Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade nas aulas de clínica na enfermagem. Na última aula nós falamos sobre os neurônios, eu expliquei um pouco para vocês sobre eles. Nós ainda vamos aprofundar neles para vocês entenderem como que funciona aquela eletricidade que passa, né, por eles. E aí vamos dar continuidade. Então aí nós paramos nos neurônios e aí hoje nós vamos falar um pouco sobre as células da glia, que são células que estão ali para ajudar os neurônios, né? São células que não... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. São células que não fazem, né? Quando a gente chamar de potencial de ação, igual eu coloquei aqui, são células, as células da glia ou neuroglia, são células que não geram nem propagam potenciais de ação. Quando a gente fala de potenciais de ação, isso aí é uma forma na literatura da gente retratar os impulsos elétricos, tá? Então, assim, células da glia ou essas neuroglias são células que não fazem, não têm essa eletricidade, não mandam impulsos elétricos para outras células. É somente os neurônios em todo o nosso corpo que tem essa função de mandar impulsos elétricos ou propagar potenciais de ação, que é a mesma coisa, tá? Então, só os neurônios têm essa função. As células da glia ou neuroglia, que são células do sistema nervoso também, elas não têm essa função. Elas simplesmente elas estão ali para ajudar, né, os neurônios, né? No caso, elas vão ajudar como suporte, né? Por exemplo, igual eu falei com vocês, na bainha de mielina, que fica lá no axônio dos neurônios, elas vão se degradando à medida que o tempo vai passando. Igual o fio mesmo de eletricidade, ele vai corroendo à medida que o tempo vai passando. E aí, no nosso sistema nervoso, tem células da glia que vão estar lá ajudando como suporte, ou seja, reformando aquela bainha de mielina naquele axônio. Outra coisa, ajuda na nutrição dessas células, né? Ajuda a nutrir esses neurônios. Além de tudo, auxilia no sistema de defesa do sistema nervoso, né? São células que estão combatendo aí bactérias que estão vindo aí na corrente sanguínea, essas células conseguem combater, algumas células, essas células da glia, conseguem combater esses agentes, né? Bactérias, vírus, enfim. Então, assim, são células que estão presentes no sistema nervoso e que vão auxiliar aí no suporte na nutrição dos neurônios, tá? São células que podem se multiplicar, né? Ao contrário dos neurônios, que eles não se multiplicam, tá? E outra coisa que se difere desses neurônios, tá? E não mandam impulsos elétricos, elas não propagam potenciais de ação como os neurônios conseguem fazer. E aí, igual aqui que eu havia mostrado para vocês, aqui só imaginar bem microscopicamente, tá? Vendo aqui bem microscopicamente uma parte lá do cérebro. Igual tá aqui, ó. Pegou esse pedacinho aqui do cérebro, isso aqui é um corte frontal de um cérebro. Então, tá aqui, esse é um corte assim, ó, do meu cérebro, tá? E esse pedacinho aqui, ó, usou uma lupa e colocou lá no microscópio, tá? Aqui, esse pedacinho lá, a gente consegue ver dois neurônios, um, outro aqui, tá? Aqui a bainha de mielina do neurônio, que tá aqui no axônio, tá? Aqui o corpo celular do neurônio, os dendritos do neurônio, para essas ramificações aqui, tá? As terminações aqui, a gente não consegue ver, né? Aqui tá bem no final, a gente não consegue ver as terminações sinápticas desses neurônios, né? E aqui, além desses neurônios, nesse pedacinho aqui que a gente consegue ver por microscópio, tem aqui um vasinho sanguíneo passando aqui, que é um capilar sanguíneo, que é um vaso sanguíneo pequeno, fino, né? Extremamente fino e fino, né?
Aqui nós vemos aqui as células ependimárias, que são células que vão formar o tecido mesmo, né? Igual a nossa pele, aqui a gente tem as células da epiderme, né? Que formam a nossa pele, a gente tem as células ependimárias, que são, isso aqui, cada um disso aqui é uma célula, que vai formar o tecido do cérebro, tá? E aí lá dentro vai ter os neurônios, vai ter os vasos, né? Os capilares, os vasos sanguíneos. E tem essas outras células aqui, diferenciadas, que estão aqui, ó. Isso aqui é uma célula, outra célula, outra célula, outra célula, outra célula. Isso aqui são células da glia, ou neuroglia, tá? E essas células estão aqui para ajudar mesmo, tá? O sistema nervoso. Aqui a gente tem essas células da glia, que tem um nome diferenciado, que estão lá ajudando a bainha de mielina dos neurônios, outras células da glia que funcionam como células de defesa do sistema nervoso contra ali as agentes que estão chegando ali, bactéria, fungo, né? Aqui nós temos outra célula que nós vamos falar, que são células da glia também, enfim, que são células que levam nutrientes, enfim. Aqui a gente vê que tem um conjunto de células, além dos neurônios, que estão lá no tecido do sistema nervoso, tá? E aí, aqui, relembrando, nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, igual eu falei com vocês, é como se fosse o CPU de um computador. É onde recebe e manda todas as informações, tá? É ali que estão presentes, que vai ter um pensamento, tem essas coordenações que vai mandar informação se eu quero mexer ou não meu braço, se eu quero piscar, não quero piscar meu olho. Então, tudo isso aqui é comandado pelo sistema nervoso central, tá? Que fazem aquelas funções do sistema nervoso que eu havia falado com vocês, cognitivas, motoras, controla isso tudo. Então, o sistema nervoso central é composto aqui pelo encéfalo, que nós vamos falar. O encéfalo, ele é composto pelo cérebro, cerebelo, bulbo, ponte e o mesencéfalo, que não está mostrando aqui. Então, esse é o sistema nervoso central e a medula espinhal também compõe o sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico são os nervos que estão saindo do sistema nervoso central, tá? São os nervos que estão saindo, que os nervos, vocês lembram que eu falei na última aula? Os nervos nada mais são um conjunto de axônios dos neurônios, né? Que são vários axônios ali que juntam e formam o nervo, tá? Esses nervos, né, eles vão para onde precisa, para o nosso corpo. Igual eu falei com vocês, o nosso corpo inteiro é comandado pelo sistema nervoso. Então, vai ter nervo para o nosso corpo inteiro, tá? Então, esses nervos vão ser enviados para todo o nosso corpo, de maneira que o nosso sistema nervoso central manda a informação ali para o nosso corpo, né? Para as nossas vísceras, se vai acelerar, se vai desacelerar os batimentos cardíacos, se eu vou sentir que está doendo o meu dedo, se eu vou sentir que não está doendo. Então, o sistema nervoso periférico tem essa função aí de conduzir, né, as informações para saber o que vai ser feito. É como se fosse, igual eu falei com vocês, nós temos o CPU de um computador, que ali é a parte central, que recebe e manda as informações, e do CPU saem os fios, que seriam os nervos, saem os fios que vai mandar o fio para o mouse, o fio para o teclado, o fio para o monitor. E aí o monitor, vamos supor que fosse o monitor, o mouse, o teclado, era como se fossem os nossos órgãos, né? Digamos assim. E os fios que estão ali mandando as informações, que seria a presença do nosso sistema nervoso periférico, tá? Que são os nervos. E aí, a gente estava falando das células da glia, né? Essas células da glia estão presentes tanto no nosso sistema nervoso central, então aqui ajudando o nosso sistema, os neurônios, né? O nosso sistema nervoso central aqui, tanto aqui no encéfalo, quanto no medula espinhal também, quanto aqui no sistema nervoso periférico também. A gente tem algumas células da glia que ficam presentes no sistema nervoso periférico, tá? Então vamos lá. As células da glia, ou neuroglia, ou neuróglia, né? É um tecido de sustentação e nutrição das células do sistema nervoso central, tá? Ou seja, elas ajudam, né, a formar todo esse tecido aqui também,
né, que a gente consegue visualizar aqui, o cérebro, a medula espinhal, essas células da glia, elas auxiliam aí nessa formação, né, nessa sustentação desses órgãos aqui, tá? E aí aqui, ó, no sistema nervoso central, né, são encontrados alguns tipos de células da glia, tá? Por exemplo, astrócitos, que vão ajudar ali na nutrição dos nossos neurônios, né? Ajuda ali na nutrição. Tem os oligodendrócitos, que ajudam ali na manutenção da bainha de mielina. As micróglias, que ajudam na defesa do sistema nervoso. E as células ependimárias, que vão revestir o encéfalo e a medula espinhal, né? Então, reveste ali tudo aqui, o encéfalo e a medula espinhal. Então, essas aqui são algumas células encontradas aqui no sistema nervoso central, que são células da glia. E aqui no sistema nervoso periférico, nós também temos células da glia, que são as células de Schwann, que produzem a bainha de mielina, né? Igual os oligodendrócitos aqui, que ajudam ali na manutenção da bainha de mielina, no sistema nervoso periférico, essas células de Schwann ajudam ali na bainha, na produção, né, da bainha de mielina e regeneração do axônio, tá? Principalmente porque, vocês vão pensar, os nervos estão passando ali, aqui, ó. Isso aqui. Aqui não dá pra ver. Mas os nervos estão passando ali, então tem vários axônios passando ali, então as chances, né, de ter problemas, né, de ter problemas nas bainhas de mielina é muito grande. Então tem bastante células de Schwann para auxiliar nessa regeneração dessa bainha de mielina. E células satélites que vão ajudar na sustentação e também no isolamento elétrico, né? Aqui, só para vocês verem, aqui a gente tem um neurônio, tá? Esse aqui no microscópio, e essas bolinhas aqui, ó, roxinhas, são as células satélites, que, tá vendo? Fica bem ao redor aqui do neurônio, então elas funcionam como se fosse um isolante elétrico também, além da bainha de mielina, tá? E aí agora, né? Então aqui nós vimos as células da glia. Vocês não precisam saber o nome dessas células, tá? Eu só quero que vocês entendam que elas funcionam aí como uma sustentação, funcionam como células de defesa, nutrição, auxiliam ali, né, o sistema nervoso do nosso corpo. Quero que vocês entendam isso, que elas não fazem impulsos elétricos, né, que é importante vocês saberem. Elas não mandam impulsos elétricos, elas não propagam potenciais de ação, como os neurônios, e elas conseguem se multiplicar, né, diferente dos neurônios. E aí agora entrando em substância branca e substância cinzenta, né, isso aí é algo, gente, que confunde um pouco a cabeça, né, mas nós falamos sobre isso na aula passada, tá? O que acontece? O que seria a substância branca? O que seria a substância cinzenta? Aqui nós temos duas imagens, tá? Esse aqui é o nosso sistema nervoso central, igual nós falamos, né? Nós temos aqui o cérebro, o cerebelo, o bulbo, ponte, que compõe o encéfalo, e a medula espinhal, tá? Aqui está um corte frontal do meu encéfalo. Aqui nós vemos o cérebro, aqui nós vemos o cerebelo, aqui nós vemos aqui o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, que não está dando para ver aqui, tá? Então, aqui é um corte frontal, aqui é um corte horizontal de uma medula, tá? Isso aqui é uma medula espinhal e aqui é os nervos que está saindo dessa medula espinhal, tá? Que nós vamos falar mais para frente. Então, o que seria substância branca? O que seria substância cinzenta? Para isso, nós temos que relembrar sobre como que é formado os neurônios, né? Eu mostrei para vocês que nós temos os neurônios, o corpo aqui, ó, só para vocês verem. Nós temos aqui um neurônio, né? Um neurônio bonitinho. E aqui o neurônio nós temos, que a gente falou, o corpo celular dos neurônios, com os dendritos, o corpo celular que forma um impulso elétrico, e o axônio que está aqui, ó, que é essa coisa, essa prolongação,
conduz esse impulso elétrico até aqui para as terminações do axônio, do neurônio, né? Mandando então aqui, ó, vem aqui um estímulo, um impulso elétrico, né? Que pode vir de um outro neurônio, pode vir de sentiu que está quente, você machucou o dedo, aí você vai sentir a dor, como que funciona isso. Então, vem esse estímulo aqui, mostrando aqui manda informação lá para o cérebro para saber se está sentindo dor, digamos assim, né? Pus o dedo lá num prego. Então, aqui ele vai receber esse estímulo, né, nos dendritos. Aqui vai formar um impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai ser enviado para o axônio. O axônio vai chegar aqui nas terminações que vai mandar para um outro neurônio a informação. Esse outro neurônio vai mandar a informação lá para o meu cérebro, que meu cérebro vai receber a informação, que vai mandar a resposta por um outro neurônio, né, que vai mandar a resposta, vai chegar até lá no meu dedo, de maneira que eu tire o meu dedo do prego, né, que eu estou sentindo a dor. Tudo muito rápido, né? Uma coisa, eu não sei se eu falei no outro vídeo, nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios, tá? É muita coisa, muita coisa. E a substância branca, a substância cinzenta, nada mais é que esses neurônios. Mas como que é esses neurônios? É a parte do neurônio. Quando a gente falar de substância cinzenta, a substância cinzenta nada mais é que um conjunto de corpos celulares de neurônios, né? Que é a cabecinha do neurônio. Então, toda vez que a gente falar de substância cinzenta, igual tá aqui, por exemplo, aqui é o corte frontal do cérebro. Aqui, ó, na parte periférica, nós temos aqui a substância cinzenta. E na parte interna, aqui, nós temos a substância branca, tá? A substância cinzenta, igual eu falei com vocês, é um conjunto de corpos celulares de neurônios. E aí aqui vai ter um conjunto de corpos celulares de neurônios, de cabecinha de neurônios. E a partir desse corpo celular vai sair o axônio, igual está nessa imagem aqui, e vai sair vários axônios de vários neurônios, de vários corpos celulares de neurônios aqui. E aí vai sair o axônio que vai passar por aqui e vai chegar lá na minha medula espinhal. Então, por que substância branca e por que substância cinzenta? A substância branca nada mais é porque é branco por conta da bainha de mielina, que fica nos axônios. A bainha de mielina, ela é branca. Então, quando vocês forem chamar de substância branca, que é um conjunto de axônios que estão passando aqui, porque esses axônios são mielínicos, que compõem de bainha de mielina, e deixa aqui branco. Aí é chamado de substância branca. E a parte aqui periférica é a substância cinzenta, porque tem-se aí a presença de corpos celulares de neurônios. Então, aqui se tem um corpo celular de um neurônio, tá aqui na substância cinzenta, aí o seu axônio vai sair daqui e vai chegar lá na medula espinhal, tá? Dependendo de como for o tamanho do neurônio. Então, é bem isso. Então, aqui, ó, substância branca consiste em axônios mielínicos, com bainha de mielina, e tem também alguns axônios amielínicos também sem bainha de mielina, mas a grande maioria tem a bainha, por isso que é branca, o que lhe dá a aparência esbranquiçada. Estão vendo aqui? Olha, aqui essa é uma imagem bem legal de ver, que ó, substância cinzenta, que é essa parte roseada aqui, bem na parte periférica, tá? E aqui, ó, da substância cinzenta, está emergindo os axônios desses corpos celulares de neurônios que estão aqui, estão saindo daqui e estão vindo, ó, estão vendo? Tanto é que parece que, olha, vários nervozinhos, estão vendo? Que eu já falei com vocês, os nervos, né, é um conjunto de axônios de neurônios, tá? Que eu falei com vocês, tanto é que, vamos imaginar, um neurônio tá aqui. O corpo celular desse neurônio está aqui na substância cinzenta. E aí, o seu axônio vai sair daqui e vai sair daqui e pode chegar até aqui. Pode ter 1 metro de comprimento, dependendo. Um axônio, tá? Então, lembrem-se disso. Na medula espinhal, tem que ser o contrário. Por quê?
A substância cinzenta, ela fica no meio da medula espinhal e a substância branca fica por fora da medula espinhal. Estão vendo? Isso aqui é substância cinzenta, isso aqui é um corte horizontal de uma medula. Aí aqui, então, saiu daqui e foi descendo para a medula espinhal. Medula espinhal vai ter, então, aqui substância cinzenta no meio e substância branca por fora. Por que que é assim na medula? Por que a medula espinhal, a substância branca é por fora e na região do encéfalo a substância branca é por dentro? Pensem comigo. Quando a gente chamar de substância branca, são os axônios mielínicos. Então, é o prolongamento de axônios que vai de um neurônio, né? Que vai chegar em alguma região que precisa mandar informação. Na medula espinhal, a substância branca tem que ser por fora. Por quê? Porque aqui, ó, a substância cinzenta tem um corpo celular que vai receber informação de um neurônio que chegou, né, que mandou a informação para aqui. E aí, esse corpo celular desse neurônio, ele tem que mandar a informação lá para o meu dedão, ou seja, pelo axônio, né, desse corpo celular desse neurônio, tem que sair daqui e chegar lá na terminação nervosa lá do meu dedo para falar para me tirar esse dedo. Entenderam? Tem que ter, o tanto é que os nervos são vários axônios, né? E se são vários axônios aqui, são várias substâncias brancas. Então, aqui tem que ser substância branca na região periférica da medula espinhal, porque vai sair a emergência, vai emergir os nervos, e a substância cinzenta tem que ficar por dentro para mandar e receber as informações para poder mandar lá para o meu encéfalo, tá? Da mesma forma que aqui no meu encéfalo, né, por exemplo, no meu cérebro, a substância cinzenta, ela é aqui na região periférica, é o oposto da medula espinhal. Por quê? A substância branca, os nervos, os axônios, né, estão chegando aqui por dentro para mandar informação lá para minha região periférica, para o meu corpo celular de algum neurônio que está aqui, né? Então, se a substância cinzenta fosse aqui por dentro, não faria tanto sentido, porque como é que ia ficar um monte de axônios andando por aqui assim, ó, não faz sentido. É preferível, na teoria, né? É preferível ficar a substância cinzenta na região periférica para se receber essas informações que está vindo lá da medula e chegar até aqui, fica mais organizado do que se fosse igual a medula espinhal, tá? Então aqui a substância cinzenta na região periférica, onde estão os corpos celulares, que vão receber e vão enviar as informações, e a substância branca é onde está conduzindo a informação para chegar em determinada região, tá? É bem complicado, eu gosto de desenhar isso no quadro, gente, mas quando a gente retornar às nossas atividades, eu explico isso melhor para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar também, tá? Então, aqui, substância cinzenta são os corpos celulares, os dendritos, né, que estão nos corpos celulares, axônios amielínicos, que não são muitos, mas tem, então pode entrar também na substância cinzenta, e terminais sinápticos dos neurônios. Bem também, né, além de tudo, né, na substância cinzenta, tem as células da glia, que é o tecido de sustentação, tá? Então, a substância cinzenta é o local de recepção e integração de informações e respostas. Por quê? Porque é onde tem os corpos celulares. Os corpos celulares que manda, que faz o impulso elétrico, né? As informações lá, a energia toda para enviar para determinada região, né? E a substância branca, ela nada mais é que conduz essa informação porque ela é formada de axônios, tá? Aqui, ó, só para vocês entenderem, por exemplo, aqui na medula espinhal, tá? Esse aqui é um corte horizontal de uma medula, substância cinzenta aqui dentro da medula, né? Que é onde estão os corpos celulares, é a substância branca. Aí da substância branca, né? Vamos imaginar. Aqui, acho que eu não coloquei uma imagem, mas eu tenho mais para frente, eu explico para vocês depois de novo. Vocês vão imaginar que aqui tem uma cabecinha, um corpo celular de um neurônio, tá? Essa cabecinha aqui, desse corpo celular de um neurônio, né, vai emergir o seu axônio para cá,
que vai vir para cá, vai vir para cá, vai vir para cá. Aqui o axônio dele, ó. Estão vendo? Aqui é o axônio de um corpo celular que está aqui. Um exemplo, tá? E aí aqui, olha, um axônio aqui, mielínico, né? Que tanto é que forma aí tem a presença de bainha de mielina, né? E que forma aí a substância branca, auxilia na formação de substância branca. Aí aqui, olha, só de vocês verem, isso aqui é um nervo, tá? Aqui, ó, tanto é nervo espinhal. Aqui é quando a gente pega esse nervo e corta ele frontal, né? Faz um corte frontal dele. Aqui a gente vê aqui, olha, um nervo é formado, cada bolotinha aqui, ó, é um axônio de um neurônio. Estão entendendo? Em um nervo tem, assim, milhões de neurônios, tá? Milhões de axônios de neurônios. Então, aqui dá para vocês verem, ó, um axônio aqui de um neurônio com mielina, aqui um axônio sem mielina, né? Que vai formar aqui, vai juntando vários axônios de vários neurônios, igual tá nessas imagens aqui, cada bolotinha é um axônio, por exemplo, que vai formar o nervo, tá? Então, é bem isso. Legal, né, gente? Agora, entrando em potenciais de ação e impulsos nervosos, que é uma parte mais complicada de entender. Eu vou tentar mostrar um vídeo para vocês, só para vocês verem como que funcionam esses impulsos nervosos, tá? Só um minutinho que eu vou beber uma água. Então, vamos lá. Potenciais de ação e impulsos nervosos. Como que funciona esses impulsos nervosos? Só para relembrar, vocês vendo essa imagem aqui desse neurônio, né? Aqui nós temos o corpo celular, dendritos, axônio com a bainha de mielina. Aqui nós temos os terminais sinápticos, né? E na pontinha aqui tem o que a gente chama de botão sináptico, que vai mandar a informação para um outro neurônio. Aqui, ó, só vocês verem as retinhas. Sempre a direção do impulso nervoso, da eletricidade, é sempre essa. Chega aqui nos dendritos, é formado o impulso nervoso aqui. A informação chega nos dendritos, mandando a informação para o corpo celular. O corpo celular forma um impulso nervoso. Esse impulso nervoso ele é conduzido aqui pelo axônio e é mandado aqui para o terminal sináptico. Esse terminal sináptico vai se conectar com o outro neurônio, então com o outro dendrito de um outro neurônio, mandando a informação desse neurônio para o próximo neurônio, tá? Aqui, ó, deixa eu passar aqui para baixo. Os neurônios comunicam entre si por meio de potenciais de ação nervosos, ou seja, são os impulsos nervosos. Aqui a gente pode ver, gente, olha, um neurônio manda informação para outro neurônio. Isso aqui é um outro neurônio, ó. Aqui, corpo celular, axônio, terminais sinápticos se ligando com os dendritos de um outro neurônio. Aqui, outro neurônio que se liga com outro neurônio, que se liga com outro neurônio e por aí vai. Ou seja, está mandando os impulsos nervosos para cada hora um neurônio, tá? Aqui, para vocês verem, vamos imaginar. Nós temos aqui um neurônio, tá? Nós temos aqui um neurônio. Esse neurônio vai lá, manda a informação para outro neurônio, que manda a informação para outro neurônio, que manda a informação aqui, ó, lá para minha mão, falando que você está com alguma queimadura, alguma ferida. Que ele manda a informação lá, falando que você está sentindo a dor, por exemplo, tá? Só um exemplo, bem geralzão para vocês. Mas como que forma essa transmissão, né? Essa transmissão mesmo desses impulsos nervosos, tá? Aqui eu coloquei que os receptores sensitivos, que a gente chama que são os dendritos, né? Que estão recebendo a informação, que está recebendo ali a sensação de alguma coisa, por isso que é receptores sensitivos,
Os dendritos recebem informação, estão localizados aí nas terminações nervosas, recebem um estímulo interno ou externo e o transmitem na forma de potenciais de ação que se propagam ao longo do axônio até o sistema nervoso central. Isso aqui eu mostrei para vocês, que é o que eu vou explicar agora, tá? Então, aqui nós temos um neurônio, né? Corpo celular, dendritos, axônio e terminações sinápticas. Todo esse processo de impulso nervoso, gente, por incrível que pareça, ele funciona através de voltagens de canais. Aqui tem uns canaizinhos aqui na parede do axônio, né? Que eu vou mostrar para vocês. E tem os canais de sódio e canais de potássio, perdão. E eles têm cargas. Por isso que a gente fala que é tudo arrumado por voltagens, tanto é que dá eletricidade. O sódio e potássio, eles têm cargas que vão se alterando à medida que vai passando aqui que o impulso vai formando o impulso elétrico, vai passando, transferindo esse impulso elétrico até aqui para os terminais sinápticos, tá? Então aqui, ó, numa célula é normal, né, ter bastante sódio. É normal ter bastante sódio do lado de fora aqui dos neurônios, né? Tanto por exemplo, é normal no nosso corpo ter mais sódio do lado de fora que do lado de dentro das células. Tanto é que o sódio, ele é salgado. Quando a gente lambe o nosso sangue ele é salgadinho. Então tá muito, é só para vocês terem uma ideia, para relacionar assim, acho que ajuda. E aí o que acontece? Tem muito sódio do lado de fora. E aí, quando vem esse estímulo, né, esse estímulo elétrico, né, ele é tão forte que vai causar aí uma troca de cargas desse sódio, que o sódio na tabela periódica, sódio ele é positivo, tem carga positiva, tá? E aí acaba que ocorre que esse sódio, quando tem esse estímulo forte, né, por conta desse estímulo nervoso, esse sódio ele entra para dentro aqui do axônio. Aí, à medida que vai passando o tempo, vai passando, né, esses canais de sódio que fica aqui na parede dos axônios, eles vão se abrindo de maneira que entra sódio aqui dentro do axônio, e aí esse sódio vai conduzindo esse impulso elétrico, que ele tá vendo? Aqui vai abrindo, ó, os canais de sódio, vai entrando de maneira que vai conduzindo esse impulso elétrico para até chegar aqui nos terminais sinápticos. E aí, à medida que tá entrando o sódio, né, que tá conduzindo esse impulso elétrico, ao mesmo tempo, logo atrás, vai saindo potássio para as cargas normalizarem aqui no axônio, e aí o neurônio voltar ao estágio normal, para ele, né, parar, tipo assim, volta a sua, ele repolariza, né, volta a sua carga normal. Quando o sódio entra, ele despolariza, altera as cargas elétricas aqui. Eu vou mostrar um vídeo que eu acho que é melhor de vocês entenderem, acho que fica mais didático. Aqui de novo, vem o estímulo aqui, nos dendritos, o impulso nervoso é formado aqui no corpo celular. Aqui tem muito sódio do lado de fora do neurônio, né? Ou seja, está com cargas positivas aqui de fora do neurônio. Que o sódio, ele é Na positivo, né? Na tabela periódica. E dentro do neurônio, ele é negativo. Quando ocorre aí o impulso elétrico, né? Esse impulso, ele chega aqui, ó, bem no começo do axônio, aí esse impulso elétrico faz com que abra os canais de sódio aqui, o sódio ele entra aqui dentro do axônio, fazendo com que fique com carga positiva e fazendo com que tenha a condução desse impulso elétrico até chegar lá no final do terminal sináptico, no final do neurônio. Então aí aqui, olha, vai despolarizando, vai tendo aí diferenças na polarização, nas cargas elétricas, tá vendo? Que vai andando, ó, vai conduzindo, ele vai andando, e aqui vai voltando ao normal. Ao mesmo tempo que ele vai andando, aqui atrás vai voltando ao normal, ficando aqui com cargas negativas dentro e positivas por fora, até chegar lá no final, tá?
Então, aqui, ó, o nível de sódio ele é mais alto externamente, enquanto o nível de potássio é mais alto internamente. Quando aí o sódio ele entra, né, igual eu falei com vocês, o sódio entrou, deu muita carga positiva. Aí o neurônio entende que, enquanto que está abrindo tá entrando sódio, está deixando positivo, vamos tirar um pouco do positivo, do potássio, para voltar a carga negativa e deixar o sódio andando até chegar lá no terminal sináptico e ter lá um impulso elétrico, mandar um impulso elétrico para um outro neurônio, tá? Quando os canais iônicos se abrem, que são esses canais que vão entrar o sódio, né, que vai sair o potássio, permite-se a difusão dos íons, das cargas elétricas mesmo, essa troca, né, dessas cargas elétricas, em que estão em maior concentração para o de menor concentração. De modo similar, os íons de carga positiva se movem a uma área de carga negativa, assim como os íons de carga negativa se movem para uma área de carga positiva. Vai tendo essas trocas de cargas, tá? Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, que eu acho que ele fica melhor de vocês entenderem. Só um segundo. Aqui, ó, vocês lembram desse videozinho que eu mostrei para vocês, né? Ó. Um neurônio, ó, enviando os impulsos elétricos de um neurônio para outro neurônio, certo? E agora vai mostrar, ó. Estão vendo que legal? Isso aqui, gente, são os canais de sódio, os canais de potássio que estão abrindo e fechando aqui, tá? Ó, vai mostrar aqui bem, ó, entrou sódio. Vem o impulso elétrico, entra sódio. E volta, aí aqui, ó, entra sódio. Aí aqui no caso sai o potássio de carga positiva, né, para recuperar mesmo as cargas e lá dentro ficar negativo de novo, ó. Interessante, né? Aí esse aqui eu mostro para vocês depois. Então, vou mostrar de novo, só para vocês verem. Ó. Tá vendo? Isso aqui... Isso aqui, gente, na hora quando passa, olha, passou o impulso elétrico, aí entra sódio. Tá vendo? Na hora que passa o impulso elétrico aqui, ó, entra sódio. E olha o potássio. Aí o potássio vai e sai de maneira que dentro fica negativo e lá fora fica positivo. Porque o potássio tem aqui dentro também. É normal de ter, só que em baixa concentração. Mas para recuperar, né, as cargas negativas aqui dentro, o potássio tem carga positiva, ele sai para recuperar a carga negativa, ficar negativo aqui dentro novamente. Vendo, né? É bem isso aqui. Tem um outro vídeo aqui agora. Que eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se eu estou compartilhando. Peraí. Vou mostrar esse outro vídeo. Esse outro vídeo, ele faz uma explicação mais elaborada, mas assim, eu quero que vocês vejam o intuito disso tudo, tá? Tem algumas coisas que vocês não precisam saber, não. Então, vamos lá. O impulso nervoso é uma corrente elétrica que viaja ao longo do neurônio graças ao movimento de íons através de canais voltagem independente localizados na membrana plasmática do neurônio. Quando um neurônio está em repouso, existe uma diferença de cargas elétricas entre o interior e o exterior da célula. Essa diferença é produzida e mantida em sua maior parte por transporte ativo através de bombas sódio-potássio. Que são os canais. As bombas levam sódio para fora da célula e potássio para dentro.
Dessa maneira, o interior da célula em repouso tem maior concentração de potássio e o seu exterior tem maior concentração de sódio. Devido à presença de outros íons de carga negativa que ficam aprisionados no interior da célula, o resultado final é o meio interno da célula negativo e o meio externo positivo. Essa diferença de cargas entre o meio interno e externo da célula é chamada de potencial de repouso da membrana. Um impulso nervoso inicia quando o estímulo chega à membrana plasmática do neurônio, causando a abertura de canais de sódio. Os íons de sódio entram na célula, diminuindo a diferença de cargas elétricas naquele local. Se essa diferença chegar a um limiar, outros canais de sódio voltagem dependente se abrem. Isso permite a entrada de grande quantidade de sódio na célula, a ponto de despolarizar aquele local, invertendo o potencial de membrana. A despolarização se move ao longo da membrana do neurônio, permitindo o potencial de ação ou impulso nervoso. Mudanças ocorrem atrás do potencial de ação para restaurar o potencial de repouso da membrana. Os canais de sódio se fecham e canais de potássio se abrem. Isso resulta em um rápido fluxo de potássio para fora da célula, repolarizando a membrana, de forma que o interior da célula volta a ser negativo e o exterior positivo. Tá vendo? Então, aqui está passando, né, o impulso elétrico. As bombas de sódio e potássio, então, normalizam as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula. Legal, né, gente? É dessa forma que acontece o potencial de ação, tá? Então, é assim que funciona mesmo todo o processo, né, da condução do impulso nervoso, que são as trocas de cargas, tá? Quando está tendo essa troca de carga de sódio, né, de entrada de positivo e fora ficar negativo, a gente chama de despolarização, que tem uma troca aí de cargas. E aí, quando vai voltando ao normal, a gente chama de repolarização, tá? E aqui, só para vocês saberem, nós temos os tipos de condução, né? O que seria os tipos de condução? É os tipos de condução do impulso nervoso, que a gente tem a contínua e a saltatória. A condução contínua é aquela em que o neurônio ele não se tem a bainha de mielina. Ele não tem bainha de mielina, ele é amielínico. E aí, então, esse impulso nervoso ele passa por todo o neurônio, né, por toda a extensão do axônio aqui do neurônio. Na condução saltatória, são aqueles neurônios que têm a bainha de mielina. E aí é bem mais rápido. Por quê? Aqui a gente tem um neurônio, aqui a gente tem um axônio, e esse axônio tem as bainhas de mielina. Na saltatória, a condução nervosa, né, as despolarizações, os impulsos nervosos, eles vão saltando. Por isso que a gente chama de saltatória. E é uma condução bem mais rápida, que ela vai saltando daqui para cá. Ela vai pulando as bainhas de mielina, estão vendo? Então, aqui, ó, aqui tem a bainha de mielina, aqui tem o axônio revestido pela bainha. E a condução, ela vai passando daqui para cá. Ela pula, ela salta, tá? Então, aqui, ó, só para vocês verem, condução contínua, a geração de potencial de ação despolariza o próximo segmento da membrana e assim por diante. Então, vai indo, igual foi naquele vídeo que eu mostrei para vocês. Vai pegar todo o segmento aqui do axônio. Na condução saltatória, a bainha apresenta interrupções, denominadas nódulos de Ranvier, que vão ser esses pedaços que está o axônio aberto mesmo aqui, né? Exposto entre as bainhas de mielina. Os canais eles vão ser abertos nesse pedaço aqui, nesses axônios expostos, nesses nódulos de Ranvier aqui, né? Esses canais são abertos por de potássio, gerando potenciais de ação.
Então, o impulso, ele salta daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Então, é muito mais rápido que o axônio que não tem a bainha de mielina, tá? Hoje eu vou terminar aqui, para não confundir mais a cabeça de vocês. Eu espero que tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Eu vou deixar para passar a atividade na próxima aula, tá? Para vocês. E espero que tenham gostado, que tenham entendido, que eu sei que é uma matéria bem difícil de entender, é bem complicadinho, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.